Sejam bem-vindos ao Faithful Talk BR. Sejam bem-vindos à temporada 2 do Faithful Talk BR, o seu podcast sobre o 49ers no Brasil. E nessa quinta-feira, 13 de agosto, às 22 horas do horário de Brasília, o 49ers recebeu o Titans no Levi Stadium em Santa Clara. O placar não foi o que a gente esperava, né? 19-13 para os Titans. Mas mesmo assim, o 49ers teve alguns destaques, né? Tanto ofensiva quanto defensivamente. Mesmo com o time praticamente todo reserva, capitaneado pela sintonia entre Curtis Rook e o novato De'Zhaun Stribling, o 49ers produziu números decentes no ataque. Mesmo enfrentando a defesa, entre aspas, titular dos Titans, né? Já pelo lado defensivo, o Grayson Halton, entre outros, mostraram um jogo sólido e que podem agregar durante a temporada. Vamos analisar um pouco mais a fundo esse confronto e ver o que podemos esperar para os próximos, antes que os cortes aconteçam, né? Mas antes da gente falar sobre o 49ers em si, sobre o jogo, eu queria explicar uma situaçãozinha sobre o podcast para vocês, tá? Vocês estão ouvindo apenas a minha voz, não estão me vendo nesse momento, né? É uma situação temporária, tá? Eu vou trazer o podcast em vídeo. E como vocês notaram também, eu tô sozinho aqui, tá? Infelizmente, os meninos, o André, o Matheus e o Pedro, eles decidiram por não continuar, tá? E respeitando, né, a opinião deles, eu pedi que se eu poderia continuar o podcast sozinho, se eles se importariam de eu levar o projeto em frente. E então tô aqui, tá? Não sei até quando, não sei por quanto tempo, mas eu pretendo levar aí o podcast para frente. E claro, também trazer outros tipos de conteúdo, se possível, né? E trarei convidados, trarei pessoas para dividir a bancada de vez em quando. E até os meninos mesmos falaram que se por acaso estiverem livres em algum dia aí e eu quiser chamar eles, eles farão parte também. Então, saibam que de vez em quando pode ser que eles apareçam por aqui também. Dito isso, vamos conversar um pouquinho sobre o jogo. Vamos começar aqui falando um pouquinho do ataque, então, né? Começar pelo Curtis Rook, o nosso QB, que teoricamente, né, que vem se falando no camp e o que a gente viu também durante o desempenho do jogo, seria o nosso QB3, né, atrás do Brock Purdy e do Mac Jones. O Curtis Rook, que foi a nossa escolha de 7ª rodada do ano passado, né, da temporada de 2025, do draft de 2025. Ele perdeu a temporada inteira do ano passado devido a uma lesão que ele teve de joelho, né, do ACL, no último jogo que ele teve pela faculdade. Então ele perdeu toda a temporada do ano passado e estreou no futebol americano profissional aí esse ano, tá? E, cara, ele fez uma campanha ali, as primeiras campanhas, né, era para ele jogar o primeiro tempo, né, o primeiro e segundo quarto inteiros, era a expectativa, mas infelizmente ele acabou se machucando numa das campanhas ali. E, cara, ele estava jogando relativamente bem, foi bem, assim. Os números dele, 12 passes completos para 14 tentativas, tá? 101 jardas, uma média de 7.2, não sofreu nenhum sec, não sofreu nenhuma int e teve um QBR de 96.7. E ele estava se dando muito bem com um outro calouro, né? O nosso calouro realmente desse ano, o De'Zhaun Stribling, né? Bem-vindo ao Street Club, né? Que o pessoal tava falando aí. E o cara que tá sendo mais falado no camp é o nosso wide receiver de escolha de segundo round, né? 33ª escolha geral do draft desse ano. E que, cara, deu o cartão de visita dele aí mostrou para todo mundo o cartão de visita dele, né? É um cara que produziu números bons ali, se você for ver, ele teve 8 alvos, né? E produziu 63 jardas e uma média de 9 jardas por recepção.
A maior foi 32 jardas, a maior recepção dele, que foi até um passe para a lateral do campo ali, um belo passe do Roque, e consegue uma bela recepção ali no lado direito do campo, né? Então, assim, ele ganhou os seus duelos, ele teve... ele recebeu uma slant no meio do campo muito boa, muito bonita também, uma janela muito curta que o Curtis Roque conseguiu achar ele ali, e é um cara assim que talvez não seja aquele para bolas contestadas e tudo mais, mas que vem produzindo bem e aparentemente aí é o cara que vai complementar o ataque aí junto com o Deebo Samuel, o Mike Evans, o Christian Kirk, né? Esses caras assim. Então se espera aí que o Stribling continue brilhando como vem fazendo durante o camping, tá? Então, e agora eu vou falar um pouquinho dos problemas dos running backs do 49ers, né? O 49ers foi para o jogo com 4 running backs ali, o Khalil Herbert, o Zamir White, o Sincere McCormick e o Patrick Taylor Jr., tá? Que foi, inclusive, o único responsável pelo TD corrido do 49ers. E é incrível esse stat dele, ele teve 5 tentativas para menos 5 jardas e 1 TD. Então, assim, o 49ers tá sem o Christian McCaffrey, tá sem o Guerrero, né? Então, tá tendo dificuldades aí no camp para produzir com running backs. E foi pro jogo assim. A gente espera que para a semana 1 as coisas já estejam melhores definidas, né? E que a gente possa produzir um pouco mais, né? Até para facilitar a vida do nosso time, né? E outra coisa que vem acontecendo no nosso ataque é a disputa pela posição de left guard titular. Nós temos no momento o Robert Jones e o Connor Colby disputando vaga. É uma indecisão aí, né, que a gente já vem sofrendo desde o ano passado também. A nossa OL como um todo uma questão a se considerar, né? Vamos ver o que vai acontecer aí. A gente teve algumas adições aí na pré-temporada, mas é um problema ainda, tá? Então, a se ver, né? Fica o asterisco aí. A gente vai ter que ficar de olho no que acontece aí nessa disputa, né, pela posição e nas outras posições também da OL ali, para ver como é que a gente vai ficar para a semana 1. E assim, o que eu mais queria conversar é sobre o que esperar do nosso corpo de wide receivers, tá? A gente tem aí Mike Evans, Deshaun Stribling, Jacob Cowing, Deebo Samuel, DeMarcus Robinson, Malik Turney, Christian Kirk, Jordan Watkins. Foram falados outros nomes aí que foram acrescidos, né, durante a pré-temporada. O Kader Rod, o Pauling. Mas o que a gente pode esperar realmente, sabe, sobre esse corpo de recebedores? Então, eu vou dar minha opinião pessoal, tá? Eu acredito que Mike Evans, Deebo Samuel e o Deshaun Stribling sejam os titulares, tá? O Christian Kirk, ele vem sofrendo com lesões, né? Sofreu uma lesão aí durante a pré-temporada, no camp. Eu acredito que a gente vá com esses 3, tá? O Shanahan falou sobre como é bom ter o Samuel de volta, né? Que é um cara que aparentemente tem bastante gás no tanque ainda. Ele se apresentou de uma forma que me surpreendeu até. Então a gente pode esperar aí que a gente tenha uma boa produção com esses recebedores, desde que, né, óbvio, a gente se mantenha saudável, né? O que é o que a gente espera. Um ataque com o Kittle, que tem uma chance considerável de voltar na semana 1, já foi falado aí, né? Com o CMC, com o Evans, com o Brock Purdy, com uma OL que esteja em dia, é esperado que o nosso corpo de wide receivers não sofra tanto quanto o ano passado, né? A gente perdeu o John James, a gente perdeu o Pearsall, né, antes mesmo de começar. E então, assim, eu espero que o calouro produza e que a gente consiga se manter saudável, né? A gente tem um canivete suíço aí, um cara que produz de várias maneiras, né? Que é o Deebo Samuel,
que apesar de ter tido um ano regular ali no Washington, né, não foi, meu Deus, mas foi ok. Eu tenho boas expectativas para ele, tá, no nosso tanto no nosso backfield como ali como recebedor, tá? Ele é um cara ali que é polivalente, né? A gente sabe disso. E a gente sabe também que o Shanahan sabe utilizar ele das melhores maneiras possíveis, né? Então, assim, olhando, o jogo em si não deu pra gente perceber muita coisa no ataque, porque a falta de jogadores titulares faz essa questão ali. Como é o primeiro jogo da pré-temporada, também não ia se utilizar muito. E eu também não acho que a gente vai utilizar muito eles nos dois próximos jogos, tá? Acho que a gente vai utilizar pouco. Inclusive saiu um report hoje do Shanahan, hoje eu tô gravando na terça-feira, tá? No dia 18. Um report do Evans saindo do treinamento mais cedo, colocando gelo ali no tornozelo, joelho. Então, assim, eu espero que eles poupem esses jogadores para a semana 1, que a gente já vai ter um confronto pesado, né? Contra o Rams, na Austrália. Então, vamos observar o que os jogadores seriam os jogadores reservas, né, têm a oferecer para a gente aí. A gente tem um problema também com relação a retorno aí, tem essa dúvida no ar aí, que pode ser tanto o Deebo Samuel, pode ser o Jacob Cowing, né, outros jogadores aí para fazer esse retorno, não se sabe ao certo ainda quem vai ser. Então, assim, sobre o ataque, ficar de olho, ver o que a gente pode, né, ter para as próximas semanas. Inclusive também o Juice, né, a gente está sem ele aí, porque ele quebrou o dedo no treinamento. Então, vamos ficar de olho, ver o que pode vir aí pra gente, beleza? Vamos falar um pouquinho da defesa agora. Então, a nossa defesa é uma questão também. A gente jogou com praticamente todos os jogadores reservas, né? A gente não pode contar nem contar muito com os jogadores que foram os calouros do ano passado, né? A gente teve ali, então, um dos destaques que a gente teve essa semana aí foi o Gracie Halton, o jogador escolhido pelo 49ers aí na 4ª rodada desse ano, né, do draft, é um calouro. E a gente produziu números bons até contra o ataque, teoricamente, também titular, né, do Titans. O Ken Ward jogou, não teve números expressivos, tá? O Ken Ward, ele teve aqui 5 passes completos de 12 tentados para 57 jardas. Tá? Nenhum dos QBs deles produziu, nenhum dos QBs deles marcou nenhum TD, tá? A pontuação deles ali veio de um TD corrido, né? Que foi com o Tony Pollard, exatamente. E muito do Joe Sly, né? Que é o kicker deles, né? Que marcou a maioria dos pontos ali. Ele fez 4 field goals, né? Em 4 tentados e mais o extra point. Então ele foi 13 pontos do cara ali e fez do TD do Tony Pollard. Então, assim, a gente segurou o ataque dos caras, teoricamente, né, de novo, entre aspas, o ataque titular dos caras, com uma defesa que não era a defesa, né, não era a defesa titular do 49ers. E, assim, basicamente a gente não jogou com quase ninguém na defesa, né, dos titulares, né, não jogou o Bosa, não jogou o Oza, não jogou o Fred Warner, o Greenlaw, o Michael Williams, não jogou, sabe, o Mustafa. A gente acabou jogando com basicamente uma defesa reserva, resumindo, né? Uma defesa reserva com um outro jogador ali que pode fazer rotação no time, né? Que pode jogar aí também como titular. Vamos falar um pouquinho agora do nosso corpo de linebackers, tá? A gente teve a volta do Greenlaw, né? E a gente tem o nosso Fred Warner voltando de lesão também no ano passado. E a gente tem mais 6 caras aí. Luke Guilford, o Garrett Wallow, o Nick Martin, o Tatum Bethune, o Jaden Duggar, que eu quero falar um pouquinho sobre esse cara, e o Jalen Graham. Tá? A gente sabe que pelo menos 2 desses caras aí são special teamers, né? Focados mais no time especial. Eu quero falar um pouquinho sobre o Jaden Duggar,
especificamente aqui, que ele é um cara que foi escolha do 49ers no draft, né, escolha de quinta rodada do 49ers esse ano no draft. E é um cara que me pareceu ser muito ativo durante o jogo, tá? Apesar, sim, dos números dele, ele teve apenas 2 solos tackle, né? 2 tackle solos ali. Ele me pareceu estar presente nas jogadas e tal. É um cara a se observar para o futuro. Eu acho que é bem possível que ele acabe fazendo o roster, tá? Eu acho que é uma disputa que a gente vai ter no corpo de linebackers bem interessante a se observar aí para os próximos jogos, tá? Para ver quem que vai ser, quem que vai fazer o time, quem que não vai fazer, né? Quem que vai ficar, quem que vai ser cortado. Vai ser uma decisão dura, tá? Eu digo tanto no corpo de linebackers quanto na nossa DL, tá? A gente vai ter cortes aí que vão doer, sabe? Que vão ser difíceis assim para a comissão técnica fazer. E assim, mesmo nesse sentido, uma pergunta que eu deixo aqui para os ouvintes. Você acredita que o nosso pass rush e a nossa DL precisam de reforços nesse momento? Eu acho que, dando a minha opinião assim bem direta e reta, eu acho que a gente precisaria de um cara para fazer o lado contrário do Bosa. Apesar de que a gente tem nomes ali que podem fazer isso, mas não aquele nome impactante, pelo menos assim, de cara, sabe? Eu acredito que a gente deva observar o mercado durante a temporada, como sempre o 49ers faz, né? Se a gente tiver uma oportunidade boa, o front office deve agir, tá? Mas para a semana 1, eu espero que a nossa, assim, eu acredito, né, que a nossa DL titular aí rode entre Bosa, Oza, Michael Williams, Alfred Collins e alguma coisa nesse sentido, tá? Vamos observar, né, para os próximos jogos como é que vai ser, como é que vai ficar aí. Eu digo que a gente tem vaga aberta na defesa meio que como um todo, assim, né? Eu não poderia cravar aqui qual é o nosso time titular completamente nesse momento, né? E funciona mais ou menos no mesmo sentido que o nosso ataque, esperando que a gente fique saudável, né? Tem toda essa situação ainda, né? Falando no geral, assim, a gente teve um bom jogo. O Ed Pinheiro fez 2 de 3. Teve, né, essa questão do field goal dele que ele errou ali, que foi um problema com o Adrian Martinez, né? Que fez uma cagada, uma jogada que ele recuou 14 yards, se não me engano. Era um field goal de 49, alguma coisa assim, 47. Foi para 61, 63, alguma coisa assim. E dificultou a vida do Ed Pinheiro. A gente teve o TD corrido, né, do que nem eu falei, do Patrick Taylor. Inclusive era na jogada que o Kurt Rourke se machucou, que eu acredito que era para ter sido TD, tá? Ele machucou as costelas ali. Eles não deram o TD do Kurt Rourke, né? Nós tivemos boas recepções, né? Então, que nem eu falei do Stribling. Eu acho que a gente está para um primeiro jogo de pré-temporada aí, né? Uma preparação e muita gente no roster ainda. Então, foi um jogo ok, foi um jogo bom, que me mostrou assim que o time, né, tem boas expectativas aí. Jogo de pré-temporada, ninguém liga muito para placar, a gente quer ver o que os jogadores draftados, os free agents e jogadores, né, trazidos aí por troca ou afins, têm a oferecer para o time, né, tem a agregar ao time. Eu acredito que a gente tem bons nomes aí, tanto no ataque quanto na defesa, que podem ser nomes para rotação, que possam auxiliar o time durante a temporada, e que provavelmente a maioria desses outros jogadores vão para a practice squad e que também possam ser chamados antes da temporada, porque a gente sabe como o 49ers problema de lesão é recorrente, acontece muito, está acontecendo muito durante o camp, né? E não vou entrar no mérito também da nossa off-season, não vou falar sobre jogadores, a gente tem... Durante a temporada a gente vai falando sobre isso, esse aqui é mais um retorno, avisos da paróquia para vocês, assim, só para também a gente começar a engrenar. Dito isso, eu vou falar um pouquinho aqui sobre o que a gente pode esperar para as próximas semanas. Aí eu estou organizando algumas coisas para o podcast voltar, que nem eu falei lá no começo, voltar com o vídeo, tá? Que as coisas funcionem da melhor maneira possível aí.
Tô preparando algumas coisinhas, se der tudo certo aí, vocês já terão minha cara feia na tela aí na próxima semana, ou no mais tardar na outra semana, né? Antes da semana 1 eu tenho certeza que vocês verão minha cara feia por aí. É um programa mais curto hoje aí, mas mais focadinho, né? É mais um retorno mesmo. Dito isso, valeu pessoal, a gente se vê na semana que vem no próximo jogo, né? E o próximo jogo do 49ers é contra o Los Angeles Chargers, na quinta-feira à noite, às 23 horas, né, no dia 28, agora, próxima quinta. O jogo é lá no estádio do Chargers, tá? No SoFi Stadium. É a nossa segunda casa, vamos dizer assim, né? Eu não farei um preview sobre esse jogo, tá? É um jogo de pré-temporada, então a gente tem que ficar de olho aí mesmo, como eu falei antes, nos jogadores contratados, freixos e afins aí, que eles têm a oferecer pra gente. A expectativa é que talvez alguns titulares joguem, mas deve ser mínima coisa. Não, eu não esperaria muita coisa, não. Talvez aí pra semana 3. Então, fiquemos de olho, né, para ver o que acontece aí, o que o 49ers tem para entregar pra gente. Dito isso, valeu pessoal, a gente se vê na semana que vem. Go Niners! Sejam bem-vindos ao Faithful Talk BR.